na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, né? Gálatas, capítulo 5, verso 26 em diante, a palavra de Deus diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Na verdade, nós vimos há 15 dias atrás, Gálatas, o mesmo texto, no capítulo 5, verso 13 a 26, né? E nós vimos ali, naquele momento, só para que quem não veio se situe onde nós estamos, né? Nós vimos ali que o assunto é o assunto de liberdade, de que nós somos pessoas livres, porque tinha um grupo de pessoas que entendia naquele momento que para ser cristão precisava ter a circuncisão. E Paulo está dizendo que isso não é preciso, por isso ele entra com o assunto de liberdade. O verso 1 do capítulo 5 até o verso 12, ele explica exatamente por que não. E nós vimos isso numa terça-feira aí, alguns dias atrás, né? E logo depois, então, ele vai explicando o fruto da liberdade. E, portanto, nós somos livres para servir, lembra disso? Nós somos livres para amar e nós somos livres para andar no Espírito, tá certo? Agora nós vamos continuar, porque a sequência é lógica. Nós lembramos aqui que a divisão de capítulos e versículos foi feita pela Sociedade Bíblica, né? Então, cuidado para que a gente não faça essa distinção dos textos sem que necessariamente ela exista, tá bom? Então nós vimos que se nós somos livres para servir, livres para amar e livres para andar no Espírito, na discussão da célula era natural que isso acontecesse. Nós percebemos que, embora nós precisemos do Espírito de Deus para poder termos condições de servir e amar, ainda assim a pergunta que fica à vida de cada um de nós: quando é que eu sei que eu estou cheio do Espírito de Deus para servir e amar? Então Paulo responde essa pergunta dos versos 26 e até o capítulo 6, verso 5. As evidências de alguém que serve em amor andando no Espírito. E aí talvez com estas evidências você e eu consigamos melhor perceber se nós nos enquadramos nela. E se não nos enquadramos, nós pelo menos temos uma medida para sabermos se nós estamos andando cheios do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está influenciando a vida de cada um de nós. Todo mundo diz que é cheio do Espírito de Deus, mas Paulo coloca algumas evidências disso. E a primeira evidência de alguém que serve em amor, andando no Espírito de Deus, é serviço sim e rivalidade não. Diz o verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, de presunção, né? Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Na verdade, a grande primeira evidência de uma vida que serve a seu irmão em amor, andando no Espírito de Deus, não é uma vida, por exemplo, que fala em línguas. Não é uma experiência mística particular de um fruto que seja experimentado e experienciado exclusivamente por nós. De acordo com Paulo, a grande e primeira evidência de uma vida que serve em amor ao seu irmão, andando no Espírito, se fará sentir no relacionamento da vida, especialmente dos irmãos. A ideia é que eu não serei movido por rivalidade em meu coração. A ideia é que essa rivalidade ela pode se materializar
E essa materialização desta possível rivalidade vivida na vida da igreja é por Paulo tida como fruto de uma percepção inadequada a respeito de nós mesmos. Significa que esta rivalidade se materializa por uma falsa percepção que nós temos de nós, de duas maneiras. Primeira, presunção. O termo, na verdade, que ele usa, não nos deixemos possuir de vanglória. O termo aqui é literalmente presunção. E esta palavra significa que fala de uma pessoa cuja opinião de si mesma é absolutamente vazia, vã ou falsa. E ela acalenta uma ilusão acerca de si mesmo ou é simplesmente convencida a respeito de si mesmo. Ainda poderíamos dizer que há uma ânsia no coração desta pessoa que é presunçosa por honras e necessariamente ela vai exceder a vida de todos os demais, percebendo inadequadamente quem ela mesma é. Quando isso acontece, quando nós somos pessoas presunçosas, nós temos dificuldade e essa presunção então se materializa prejudicando os nossos relacionamentos e portanto nós não conseguiremos servir a vida de nossos irmãos andando em amor, cheios do Espírito de Deus. Isso significa que uma das causas dos problemas dos relacionamentos ou da deterioração dos relacionamentos dentro da igreja se dá, de acordo com Paulo, por esta presunção existente na vida de cada um de nós. Aqui a ideia é que a pessoa assume uma postura de superioridade, ela se acha melhor do que todo mundo. Paulo ainda diz que a segunda possibilidade é dessa rivalidade se materializar tendo uma falsa percepção de nós, não é só através de uma presunção, mas através da inveja. Quem inveja necessariamente tem uma percepção inadequada de si mesmo, porque se enxerga menor do que de fato ele é. E por isso ele inveja aquilo que é do outro, aquilo que o outro tem ou aquilo que o outro é. Ele tem uma aspiração para uma posição dentro da igreja de proeminência, necessariamente invejando a vida de todos os demais, e agora a postura, diferentemente da presunção, é uma postura não de superioridade, mas uma postura de inferioridade. E, de acordo com Paulo, o ponto dele em questão é o que está em jogo, é o fundamento das nossas motivações. Por que é que eu sirvo a vida de meu irmão em amor? Paulo alerta para aquilo que nós utilizamos como a base, como a mola propulsora para servirmos a vida de nossos irmãos. Se nós tivermos uma autopercepção equivocada de nós mesmos, nós teremos uma posição ou de presunção e de superioridade, ou de inveja e de inferioridade, e assim a relação com os nossos irmãos fica absolutamente prejudicada. Então, quando é que eu sei que eu sou uma destas pessoas descritas por Paulo, livres para servir em amor, andando cheio do Espírito de Deus, se eu não tenho essa percepção de mim mesmo inadequada, pensando ou a mais ou a menos? Você vai se lembrar, obviamente, que nós já ouvimos essa mesma história da vida de Paulo, quando ele fala em Romanos, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Então é muito interessante nós pararmos para pensar e avaliar o fruto e a base do nosso serviço dentro da igreja, quando nós podemos ter uma percepção inadequada a respeito de quem nós somos, e portanto o primeiro papel do Espírito de Deus na vida da igreja não é uma experiência mística, não é uma experiência inenarrável, não é uma experiência onde as palavras não possam descrever aquilo que nós experimentamos diante de Deus, não é uma experiência que nos faz ficar estatelados no chão, não é uma experiência absolutamente vertical, onde a nossa relação única e exclusivamente com Deus é priorizada, e a nossa relação com os nossos irmãos é absolutamente deixada a segundo ou sequer a último plano na vida de cada um de nós. A primeira ação do Espírito de Deus na vida da igreja é convencendo Ele mesmo de quem Ele é. Não só Ele não é mais do que ninguém, como Ele não é menos do que ninguém. E Ele coloca a vida de cada um de nós no nosso devido lugar. E aí, quando nós temos o nosso pensamento corrigido, nós conseguimos
servir aos nossos irmãos, não provocando a vida de nossos irmãos, não atiçando a vida de nossos irmãos, não criando rivalidade com a vida de nossos irmãos, mas muito pelo contrário, materializando esse serviço, porque nós entendemos o valor de nosso irmão e o valor que nós temos. Nem ele maior do que nós, nem nós maior do que ele. Entendemos que todos nós estamos no pé de igualdade. Portanto, nós deveríamos pensar que eu não sou melhor do que você e por isso vou prová-lo. Nós poderíamos pensar que você não é melhor que eu não gosto disso, eu tenho inveja de você. Na verdade, a atitude correta é que você é uma pessoa importante, com direitos próprios, e eu tenho a alegria e o privilégio de servi-lo em amor. Fica fácil assim. Verso 26... Quando alguém está cheio do Espírito de Deus, serve a seu irmão porque Deus corrige o pensamento dele. E ele não se deixa possuir de presunção, nem se deixa possuir de inveja, e essa provocação mútua na vida da igreja se torna inexistente. A pergunta que não quer calar é: quem você pensa que é a respeito de você mesmo? Qual é a sua percepção que você tem de si mesmo? Não pode ser nem maior e nem menor. Se você é uma pessoa cheia do Espírito de Deus, Deus coloca você no seu lugar. Deus coloca a mim no meu lugar. E aí, colocado a vida de cada um de nós nos nossos devidos lugares, eu não tenho dificuldade de servir a meu irmão. Porque eu não estou simplesmente sendo como um tapete onde ele vai passar por cima, e ele não está sendo simplesmente como um tapete onde eu vou passar por cima dele. Nós caminharemos juntos, entendendo o valor que existe em cada um de nós, e, portanto, tendo alegria e o entendimento do privilégio de servir em amor. Serviço sim, e rivalidade não. Segunda evidência de uma pessoa que serve em amor, andando no Espírito de Deus, não é só serviço sim, rivalidade não, mas é também solidariedade sim e individualismo não. Diz aí do verso 2 e verso 3, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. A grande questão que o que está em jogo aqui é que nós precisamos pensar e absorver esse pensamento da necessidade de pedir ajuda para a vida de nossos irmãos quando isso se fizer necessário. Isso significa dizer que cai por terra há dois tipos de pensamento que são equivocados e que de quando em quando eles existem na vida de cada um de nós. Primeiro deles, eu não vou pedir a ajuda da vida de ninguém, porque se eu fizer isso eu vou aborrecer a vida de meus irmãos com os meus fardos. Paulo diz que se nós tivermos uma ideia como essa, e que de quando em quando eu ouço isso na vida da igreja, quando não eu mesmo me pego com esse tipo de pensamento, eu estou demonstrando um individualismo que não deveria existir. Porque nós devemos aprender a andar em comunhão uns com os outros, e esta comunhão serve para aquilo que eu não tenho condições de carregar sozinho, o meu irmão vai me ajudar nisso. Em toda vez, então, essa presunção que pode se manifestar provocando a vida de uns dos outros, também pode se manifestar dizendo: eu não vou aborrecer a vida dos outros com os meus problemas. Eu conheço um monte de gente que faz isso. Mas um segundo pensamento equivocado, que as pessoas podem interpretar erroneamente, que nós devemos lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, mas nos esquecemos que este cuidado de Deus pela vida de cada um de nós não se dá necessariamente de maneira imediata, sem uso de meios. Deus usa pessoas, Deus abençoa a vida de cada um de nós através de outras pessoas. Significa dizer que faz parte do propósito de Deus para a vida de cada um de nós, e ainda que experimentemos preocupações, ainda que experimentemos tentações, ainda que tenhamos dúvidas, ainda que tenhamos tristezas, faz parte através das amizades humanas, através dos relacionamentos humanos, que estes fardos sejam compartilhados e, portanto, a vida de seus filhos tenham alívio e sintam alívio daquilo que é uma carga exacerbada à vida de cada um deles.
deles. O exemplo não podia deixar de ser na vida do próprio Paulo, quando ele mesmo disse que havia sido consolado por Deus. Lembra disso? Paulo, atribulado com lutas por fora, temores por dentro, conclui a sua palavra dizendo assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Significa dizer, irmão, que Paulo havia recebido consolo da parte de Deus, não diretamente das mãos do Senhor, mas por intermédio da vida de outra pessoa. Porque faz parte do propósito de Deus usar a vida de pessoas para abençoar a vida de pessoas, e isso é uma regra no reino de Deus. Você pode se lembrar de 1 milhão de exemplos. José do Egito, que foi salvar a vida do povo, e em vez de Deus fazer todo aquele problema lá, de manda um sonho para José do Egito, e faz com que José do Egito entenda aquela realidade, aliás, o sonho para Faraó, né? Faz José do Egito interpretar, constrói aquele negócio todo. Era muito mais simples, em vez de dar 7 anos de riqueza e de pobreza, Deus dá 14 anos de riqueza, acabou. Era muito mais fácil Deus dar o dom da administração, em vez de exclusivamente para a vida de José do Egito, dar para a vida de todo mundo, porque afinal de contas Deus estaria abençoando a população daquele momento imediatamente. Mas não é isso que Deus fez. Deus abençoou todo o povo do Egito por intermédio da vida de José do Egito. Enfim, nós poderíamos aqui ficar horas. Basta estes exemplos para nós percebermos que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E, portanto, existem 3 termos nas Escrituras que são equivalentes. 3 expressões como amar ao próximo, levar os fardos uns dos outros e cumprir a lei de Deus, são termos equivalentes para a vida do apóstolo Paulo. Significa que uma vida que serve ao nosso irmão em amor, andando cheio do Espírito de Deus, se faz expressar através das ideias de serviço sim, rivalidade não, mas através da ideia de solidariedade sim e individualismo não. A pergunta que não quer calar: se você tem dificuldades, qual é a dificuldade de você ir ao seu irmão para buscar ajuda com a vida de seu irmão? Você já conseguiu se perceber, se enxergar, para que você entenda o seu papel no processo da vida da igreja, não só para você pensar de maneira adequada sobre quem você é, mas para você ter disposição para ajudar a vida de seus irmãos, mas também para você ter a coragem suficiente para pedir ajuda de seus irmãos quando ela se fizer necessária. E aqui, graças a Deus, eu queria corrigir, se é que existe esse tipo de pensamento entre nós, mas que é para que a partir de hoje não exista mais. Uma evidência de alguém cheio do Espírito de Deus é aquela que entende que levar as cargas uns dos outros faz parte do propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Não só eu me dispondo para ajudar, mas eu me dispondo para pedir. E aqui, graças a Deus que Paulo colocou isso. Porque o que existe, às vezes, de percepção errada sobre a finalidade, o objetivo da vida dos pastores e da liderança da igreja, é que eles exclusivamente são as pessoas responsáveis por vir até mim para me ajudar a carregar o meu fardo. Pois é, mas seu pastor e sua liderança não são necessariamente oniscientes, não são obrigados em lugar nenhum na Escritura a adivinhar quais são as dificuldades que existem no coração de cada um de vocês. E apesar de Provérbios dizer que os pastores devem conhecer o estado da vida das suas ovelhas, tem ovelhas que mascaram poderosamente as dificuldades vividas por cada uma delas. Portanto, se eu não tenho a disposição de ir até você para ajudá-lo a carregar o seu fardo, isso é um erro meu. Mas se você também não tem disposição no seu coração para se colocar e ir à vida de alguém para buscar ajuda, isso também é um problema seu. E se eu não for atrás, é por falta de andar no Espírito de Deus. E se você não buscar, também é por falta de andar no Espírito de Deus. O que significa dizer que nunca mais eu quero ouvir, pelo menos aqui, que o pastor não foi atrás de mim. Por quê? Não, mas ele tem que saber dos problemas que existem em mim. Se Deus não revelou, não tem jeito. Se Deus revelar, eu vou. Mas se Ele não revelar, eu pergunto uma coisa bem simples: por que você não buscou ajuda? E aí a gente começa a cair naquelas coisas de mascarar os nossos verdadeiros sentimentos, colocando sobre exclusivamente a vida dos outros a responsabilidade de eles saberem absolutamente tudo o que acontece
na vida de cada um de nós. Ninguém é responsável por isso. Se você não falou, é porque isso é uma evidência de que você não tem andado no Espírito de Deus. E você não tem coragem para fazer isso, porque você está pensando de si mais do que convém. Ou para cima, ou para baixo. É ou não é verdade que a gente diz assim, eu não vou procurar ajuda, porque afinal de contas as pessoas me humilham, os outros são isso, e aí você se coloca abaixo das pessoas. Ou nós dizemos assim, eu não vou procurar ajuda, porque afinal de contas eu sou mais do que todo mundo, porque afinal de contas eu não preciso da vida de ninguém, quem é que pode vir me ajudar? E você se coloca acima da vida das pessoas. Então a dificuldade da vida de cada um de nós de buscar ajuda é porque nós não andamos no Espírito de Deus, e aí ora nós nos colocamos acima, ou ora nós nos colocamos abaixo, e achamos que a responsabilidade exclusiva de carregar os nossos fardos são da vida dos outros. Eu espero que diante de Deus alguém enxergue os problemas que eu estou vivendo. Se você não falar, ninguém vai obrigatoriamente enxergar. Então esse serviço na vida da igreja é fantástico. Porque eu não vou ser rival do meu irmão, mas eu vou servir a vida do meu irmão de maneira solidária e não de maneira individualista. E meu irmão precisa também entender isso, que ele não pode ser individualista, escondendo, escamoteando e mascarando as dificuldades e mazelas que porventura tragam tribulações que naquele momento da sua vida ele não dê conta de carregar por si só. Você precisa aprender a buscar ajuda. E eu espero que com isso fique absolutamente claro que se existia, não exista daqui por diante ninguém que ache uma causa de ninguém carregar a carga dele, porque o problema está no outro, o problema está em você, irmão. Você precisa pedir, olha, eu preciso que você me ajude. Se você pedir ajuda, e alguém não estiver com a disposição suficiente para ajudar, aí você diga, eu busquei e ninguém me ajudou. Mas, normalmente, e via de regra, a experiência parca, mínima e pequena que eu tenho e que não é regra, e eu espero que nunca seja, é que normalmente as pessoas que começam a se afastar da igreja, elas põem a responsabilidade desse afastamento e de uma carga pesada demais na vida delas por causa dos outros. E elas nunca se veem responsáveis por dizer, irmão, você pode me ajudar porque está pesado? Você pode levar isso aqui para mim porque está pesado? Sabe aquele negócio que você anda com um monte de sacola, você vai para lá, volta para cá, vai para lá, volta para cá e não pede, dá para você me ajudar a carregar isso aqui porque eu não estou aguentando? Você tem que falar. E quando é que você vai falar? Somente se você for uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Porque por nós mesmos, nós não falamos. Então aquela ideia de guardar para si é uma ideia da carne, não é uma ideia do Espírito. As duas primeiras evidências, serviço sim, rivalidade não. Você entendeu por quê? Nós cantamos, e aqui para mim é extremamente particular, entendeu? Agora, Jô, enche-me espírito, mas que cheio quero estar. É um cântico para lá de andar para trás, não é isso aí? É bem antigo, mas ele se reveste de particularidade quando nós começamos a entender que somente cheios do Espírito de Deus nós conseguiremos fazer esse serviço em amor, senão não dá. Nós conseguiremos não sermos presunçosos, invejosos, não provocativos, conseguiremos não andar de maneira individual, mas sermos solidários, tanto para abençoar, quanto para abrir o nosso coração para sermos abençoados. Terceira coisa. Terceira evidência, não é só serviço sim, rivalidade não, não é só solidariedade sim, individualismo não, mas também correção sim e insensibilidade não. Verso 1 do capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, catatizo, né? Vigiem, vocês vão corrigir com espírito de humildade, de modéstia, e vigiem, guardem a si mesmos, para que não sejam também tentados. Isso aqui, irmão, graças a Deus, que Paulo escreveu isso, e apesar de ele não escrever com toda clareza como estas coisas se materializarão na vida da igreja, os princípios do ministério de restauração estão colocados aqui por Paulo, e nós podemos saber onde é que nós entramos na história. A primeira pergunta é o que fazer?
E a resposta é corrigir a vida de nosso irmão. A ideia é de restaurar a condição anterior. E literalmente a ideia é um termo médico, onde nós usaremos este corrigir como um médico corrige um osso fraturado ou deslocado, colocando de volta no seu lugar. Então a ideia não é condenar a vida de ninguém, a ideia não é permanecer inerte sobre a vida de ninguém, a ideia não é desprezar a vida de ninguém ou coisas do gênero, mas muito pelo contrário, a ideia é positiva, do mesmo jeito que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 18. Ele diz lá que nós deveríamos ganhar a vida de nosso irmão, e agora Paulo diz que nós deveríamos restaurar a vida de nosso irmão. A pergunta, quem deve fazer isso? Louvado seja Deus, porque Paulo está escrevendo para a igreja e não é para a liderança da igreja. Portanto, todos os espirituais são responsáveis por corrigir a vida de seus irmãos. Então, ao invés de provocarmos a vida de nossos irmãos, nós devemos andar no Espírito para corrigir e restaurar a vida de nossos irmãos. A ideia é colocar no lugar aquilo que está quebrado na alma, semelhantemente ao médico que auxilia a colocar no lugar aquilo que está quebrado no corpo. Embora não esteja fazendo uma dissociação entre uma coisa e outra necessariamente. É apenas um meio didático para nós percebermos onde é que nós entramos na nossa responsabilidade de cristão. Aqueles que exercem o ministério da restauração, eles precisam necessariamente andar no Espírito de Deus. Por quê? Porque os que andam no Espírito de Deus são espirituais. E a falta de andar no Espírito de Deus faz com que nós passemos a andar na carne, faz com que nós passemos a não servir a nossos irmãos, faz com que a vida de cada um de nós provoquemos a vida de nossos irmãos, mas muito mais do que isso, faz com que fique prejudicado na vida da igreja o ministério de restauração que é de responsabilidade da parte dessa mesma igreja. E portanto, eu cansei de ouvir, as pessoas estão se afastando da vida dessa igreja porque a liderança que é responsável por restaurar a vida desses irmãos não vão atrás desses irmãos, como se coubesse única e exclusivamente a vida desta mesma liderança, aqui ou em qualquer lugar da face da terra, a tarefa e a responsabilidade de restaurar a vida desses irmãos. Paulo escreve a vida da igreja, porque ele entende que todos receberam o Espírito de Deus, e se todos são cristãos, e todos têm o Espírito de Deus, todos têm a responsabilidade de andar e serem cheios deste mesmo Espírito de Deus. E se todos são cheios deste mesmo Espírito de Deus, cabe sobre a vida de cada um de nós, sobre todos nós que andemos no Espírito de Deus, a responsabilidade de restaurar e colocar no lugar aquilo que está quebrado na alma de nosso irmão. Rapaz, louvado seja Deus, dá um glória a Deus, aí ninguém fala, né? Porque é fácil colocar nas costas do outro aquilo que Paulo está dizendo que está sobre todos nós. Glória a Deus, porque toda vez que alguém se afastar, pastor, tem uma dificuldade nessa igreja, eu concordo com você, a dificuldade pode ser minha, pode ser sua. A dificuldade é que, do mesmo jeito que a carga é compartilhada, a dificuldade também. Porque, irmão, não tem liderança da igreja que resolva todos os problemas da vida da igreja, se nós, que somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, nos excluirmos da responsabilidade da bênção que é da parte de Deus, de sermos usados por esse Senhor, onde o Espírito de Deus habita na vida de cada um de nós para abençoarmos os nossos irmãos. Quem é que deve fazer isso? A vida de todos nós que andamos no Espírito. Você só vai conseguir corrigir com brandura. Na verdade, o termo usado para brandura é modéstia. Lembra que ele está falando de você pensar com moderação sobre si mesmo? Lembra que ele está dizendo para que você seja modesto sobre o que você pensa? E ele está dizendo, só consegue ser espiritual aquele que é modesto sobre si mesmo. Aquele que é humilde a respeito de si mesmo, aquele que vigia a sua própria vida, em vez de se utilizar do seu tempo para vigiar a vida do outro. Irmão, eu não dou conta nem de guardar o meu próprio coração. Eu já tenho trabalho demais para vigiar a minha própria vida. Eu já tenho tarefa demais para me responsabilizar pelos meus próprios erros e pela minha própria dificuldade e falência espiritual diante de Deus. Então isso eu vou envidar todos os meus esforços, não é
é para vigiar a vida de meus irmãos, para provocar a vida de meus irmãos e para olhar para a vida de meus irmãos. É para olhar para mim, é para vigiar a mim, é para cuidar de mim, porque Paulo diz a Timóteo, porque fazendo assim, nós salvaremos a nós mesmos, como também a vida de nossos irmãos. Quem é que deve corrigir? Só quem é espiritual. Só quem é cheio do Espírito de Deus. Vigiando o seu próprio coração, se portando com modéstia a respeito de si mesmo. Portanto, você não vai desprezar, você não vai humilhar, você não vai pisar na vida de ninguém. Você vai ser modesto a respeito das suas próprias qualidades. Você vai ser modesto a respeito da sua própria percepção de que você passa incólume a qualquer tipo de tentação. Você vai ser modesto a respeito de você mesmo. E fazendo assim, cheio do Espírito de Deus, com humildade e modéstia, você tem todas as condições do mundo de abençoar, corrigindo o seu irmão, colocando no lugar aquilo que está quebrado na alma dele. Porque Deus é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. Quem é que precisa de correção na vida da igreja? Eu me pergunto, quem são as pessoas que se levantarão para corrigir a vida dela? Vai lá, pastor. Por que tem que ser eu primeiro e por que não pode ser você? Acontece um pepino no meio dos jovens, o cara diz, não quer nem saber, isso não é problema meu, sai de perto, arreda de Satanás, fica falando que esse negócio vai dar problema. Avisa lá, manda um recadinho, um e-mail anônimo, deixa que os outros resolvam. Isso é problema de cada um de nós, irmãos. Quem são as pessoas responsáveis por corrigir os nossos irmãos? Aqueles que estão mais próximos de nossos irmãos. Obviamente, diante desta realidade, sobre a liderança da igreja, entenda-se, no nosso caso, presbíteros, diáconos e pastores, aí pesa uma carga dobrada. Mas essa carga não vai ser tão pesada porque a igreja também está ajudando a vida dessa liderança no ministério de restauração da vida da própria igreja. Portanto, quando nós nos sentimos pesados, além daquilo que nós já temos sob responsabilidade sobre os nossos ombros, é bem possível que a igreja não faça aquilo que é responsabilidade dela fazer. O que significa dizer que uma igreja só vai para frente, não é se tiver um pastor exclusivamente cheio do Espírito de Deus, ou uma liderança exclusivamente cheia do Espírito de Deus. Mas uma igreja que vai para frente é se tivermos pessoas, todas elas, que buscam sermos pessoas cheias do Espírito de Deus. Todos nós. Porque a responsabilidade de restaurar cai sobre todos nós, e louvado e bendito seja o nome de Deus, porque Ele não falou isso para a liderança. Então, antes de você me cobrar, e pode me cobrar, porque é responsabilidade minha, mas você saiba, eu queria que você soubesse disso. Publicamente você está sabendo disso. Que ao mesmo tempo que eu tenho responsabilidade, você também tem. Então, em vez de você dizer, pastor, o que é que você vai fazer? Você diga, pastor, o que é que eu posso te ajudar para fazer resolver essa situação? Aí, em vez de dizer, pastor, você está atrasado, eu vou dizer, irmão, por que é que você me falou agora? Você já percebeu que o pastor é o último que sabe das coisas? Eu nem tenho preocupação com isso, irmão. Porque se qualquer um de nós quisermos a enganar, nós vamos enganar a nós mesmos. E, portanto, no último dia, eu já disse a vocês, não adianta chegar diante de Deus e dizer, me dê uma resposta para eu deixar você entrar no céu. Fala com o pastor Geraldo, não me chame, eu já estou de férias, meu amigo. Meu trabalho é aqui, chegar lá, nem me chame, porque eu não saio da cidade celestial para lhe atender. Eu vou estar lá, porque eu vou estar lá. Mas eu espero que você entenda que se esta... eu espero que você entenda que as deficiências dessa igreja são também de responsabilidade sua, de trabalhar para restaurar. Agora sim, com esta realidade faz sentido nós buscarmos orar, nós buscarmos aprender a Bíblia, faz sentido, porque cai sobre todos nós. Quando cai sobre a igreja, esse horário de culto não tem mais cedo. Horário de terça-feira, não dá para fazer online. Visita, você pode vir 7 horas, porque eu estou ocupado agora. E aí a gente bota o pastor para correr igual cachorro atrás de comida. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, como se eles fossem os únicos, com a responsabilidade de abençoar os nossos irmãos. E não são, e isso não é aqui, isso é em qualquer igreja na face da terra, irmão. Então isso eu não estou dizendo por causa de vocês, eu estou dizendo para vocês, porque eu diria isso em qualquer lugar. 3 coisas que são evidências de alguém que serve em amor, cheio do Espírito de Deus. Serviço sim, rivalidade não. Solidariedade sim, individualismo não. E correção sim,
e insensibilidade não. E agora, para fugir um pouco do ser presbiteriano, autoexame sim e comparação não. Comparação injusta não. Autoexame sim e comparação injusta não. Diz aí o verso 4 e 5. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ué, eu não entendi nada, agora ficou um negócio confuso aqui. Vou explicar. A dificuldade de ser solidário, mais uma vez, pode ser uma percepção errada de nós mesmos. Achando que não precisamos de nossos irmãos ou não precisamos buscar a vida de nossos irmãos. E verso 4, que é o ponto em questão, eu vou dar uma tradução que fica melhor, porque isso ficou confuso, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Dizer ande Spiegel dizer zar. Isso é holandês, eu não sou nem presunçoso, porque eu não sei falar e nem ler holandês. Mas Spiegel dizer zar, isso é alemão. E aí, como eu estudei um pouquinho de alemão, né, a tradução seria aquele que se contempla no espelho da conduta de outra pessoa, se contempla de forma generosa. Me lembrei preste atenção, aquele que se contempla no espelho da conduta de outra pessoa, se contempla de forma generosa. O que é que significa isso? Se nós formos contemplar quem somos, à luz do nosso irmão, nós interpretaremos a nós mesmos com bastante generosidade. E, portanto, subentendido está que se nós quisermos comparar a nossa moralidade, a nossa ética e o nosso serviço, nós não deveremos fazê-lo em prol de nosso irmão. Nós devemos pegar o próprio Cristo ou a própria lei de Deus. Eu vou dar exemplos. Você vai se lembrar da mensagem de Jesus Cristo registrada por Lucas, do fariseu e do publicano. Propõe também esta outra parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E este publicano agora, 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. E dá uma olhada no fariseu, ele se coloca de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse miserável que está do meu lado. Graças eu te dou, Senhor Deus, porque eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e nem ando como este publicano. Eu jejuo 2 vezes, na semana eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. E aí, quando ele se compara diante de seu irmão, ele começa a se achar sobressalente. Mas se ele se colocasse diante de Deus, ele veria que todas aquelas suas práticas, como diz Isaías, mesmo as nossas práticas diante de Deus corretas, são tidas por Deus como trapos de imundícia. Deus mesmo que atribui aos anjos que não caíram em iniquidade e aos céus que ele mesmo criou imperfeições. Portanto, achar que nós somos melhores do que o nosso irmão é fácil. Agora, como o padrão é Deus, você deve colocar o seu serviço e o seu caráter diante de Deus. E aí eu não sei se nós teremos tanta vantagem assim para nos enxergarmos melhores do que os nossos irmãos. Já que nós nos colocamos diante de Deus, e até aqueles que não experimentaram pecado, Deus vê alguma imperfeição. Você vai se lembrar também da vida de Davi e Golias, onde Davi, olhando o filisteu e vendo Davi, ele despreza a vida de Davi, e pergunta ao moço, que era ruivo de boa aparência, dizendo o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que viesses a mim com paus? E agora ele passa, através dos deuses deles, a amaldiçoar a vida de Davi. E ele, quando começa a comparar o serviço dele em relação a Davi, de fato ele se sobressaía muito, era muito mais alto, tinha experiência de guerra, muito mais pesado, ele tinha muitas outras vantagens que Davi não tinha. O problema é que ele se esqueceu de se comparar diante de Deus, e nós sabemos o fim da história. A grande questão é que, ao invés de ficarmos analisando o nosso próximo e nos comparando com ele, deveríamos avaliar o nosso próprio labor à luz do próprio Deus. E isso é o que deveria fazer a vida de cada um de nós. Não numa autocomparação injusta, porque sempre nós nos olharemos ou melhores ou piores do que de fato somos, mas nos colocando diante de Deus. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, eu não vejo um empecilho no nosso coração que se levante na vida de cada um de nós que me impeça de ir até meu irmão. É ou não é verdade?
por que é que você não serve em amor o seu irmão? Ah, mas também, olha aí, e aí a gente começa. Não, se coloca diante de Deus. Por que é que você não serve o seu irmão? Fala isso para Deus. Deixa eu ir lá servir que é melhor. E aí, uma pequena possível contradição, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas se ele está dizendo que é para compartilhar, como é que cada um vai levar o seu próprio fardo? E aí a etimologia da palavra nos ajuda. Para encerrar, o termo que Paulo utiliza no verso 2, que é traduzido por carga, faz referência a alguma coisa que é extremamente pesada e impossível de ser carregada sozinho. Então, verso 2, levai as cargas uns dos outros, aquilo que eles não têm condições de levar por si só, porque é pesado demais. Mas a palavra que Paulo usa no verso 5, traduzida para fardo, é diferente. É uma outra palavra que é um termo comum para pacote, e que ele pode e deve ser levado sozinho por cada um de nós, tendo em vista a leveza desse pacote. O que significa dizer é que eu vou ajudar o meu irmão a levar a sua carga, ao mesmo tempo que eu entendo que eu tenho um fardo que é leve e que está debaixo da minha própria responsabilidade. Eu sempre terei alguma coisa que eu nem precisarei da ajuda de meu irmão, mas eu também sempre terei alguma coisa que eu precisarei da ajuda de meu irmão. Então não é despejar tudo sobre ele, tirando a sua responsabilidade. É pedindo para ele, me ajude a carregar aquilo que é responsabilidade minha, mas eu não consigo sozinho. Não precisa jogar tudo para o seu irmão. Se todos nós fizermos isso, nós entenderemos que quando nós andamos no Espírito de Deus, servimos ao nosso irmão em amor. E Deus agora começa a fazer a gente pensar de maneira adequada sobre nós mesmos. Deus agora nos dá uma disposição para ajudar os nossos irmãos a carregarem os seus fardos, as suas cargas. Os seus fardos nós carregaremos. Deus nos dará a coragem necessária para pedir ajuda para aquilo que nós não temos condição de carregar sozinho. E Deus vai nos dar coerência para comparar o nosso trabalho, não com o trabalho de nossos irmãos, mas com a pessoa do próprio Deus. São evidências de pessoas que servem em amor, cheias do Espírito de Deus. Ficou mais claro agora? Serviço sim e rivalidade não. Solidariedade sim e individualismo não. Correção sim e insensibilidade não. Autoexame sim e comparação injusta não. Eu espero que com estes pequenos critérios dados por Paulo, a gente consiga se perceber se nós fazemos parte desse quinhão de pessoas que andam cheias do Espírito de Deus e servem aos nossos irmãos em amor. Eu queria cantar, pedir o pessoal do louvor aí a vir à frente, para nós cantarmos Enche-me Espírito mais uma vez. Eu sei que é antigão, mas o Espírito de Deus também é antigão, né? E não é porque é antigo que é inválido, porque ele se encaixa exatamente no nosso ponto. Deixa eu perguntar para você, escuta aqui, irmão. Escuta o que eu vou te falar. Qual é o problema que você tem para servir a seu irmão em amor? Eu queria dizer para você que o único problema é você mesmo. Escuta o que eu vou te falar. Qual é a dificuldade que eu e você temos para nos servir mutuamente? Provavelmente o problema está com a gente mesmo. Se enxergando sem moderação, enxergando-se individualista, não tem problema com a vida dos outros, sendo insensíveis e não entendendo que nós fazemos parte do ministério da restauração. Portanto, falar Igreja Presbiteriana da Restauração, isso é uma bobagem sem tamanho, irmão. Porque não existe igreja que não seja Igreja da Restauração. Isso é um contrassenso absurdo, como se algumas igrejas pudessem restaurar e outras não. Não existe algumas igrejas que tenham a possibilidade de restaurar, outras não. Só existe uma possibilidade, se formos pessoas cheias do Espírito de Deus, porque se não for, a gente não consegue corrigir a vida de nossos irmãos. Portanto, eu queria desafiar você no dia de hoje a sair daqui inspirado, animado e desafiado a buscar com seriedade o enchimento do Espírito de Deus sobre a sua vida, porque se você não fizer isso, essa igreja vai penar. Se você não buscar auxílio do Espírito de Deus quando você tiver uma carga que é pesada demais, você não pede ajuda.
Quando alguém vier à sua direção pedindo ajuda, você não tem disposição para ajudar. Quando tiver uma pessoa que peca, você vai se exacerbar nas suas correções. Você não vai ser modesto a respeito de você mesmo. Você não vigia nem você mesmo, você vai querer vigiar a vida do outro. E as correções de enquanto em quando nós vemos aí se multiplicando sobre a vida da igreja de Jesus Cristo espalhada pelo Brasil. As dificuldades das restaurações acontecerem na vida da igreja, porque existe uma quantidade enorme de pessoas dentro da igreja que têm o Espírito de Deus, mas não são possuídas pelo Espírito de Deus. E aí você corrige do seu coração, porque a ira de Deus não produz a justiça. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A de Deus produz a justiça dele. Que é uma igreja abençoada, restauradora, acolhedora, gostosa, onde você errar vai ter alguém para te ajudar, onde quando você estiver errado, você vai conseguir chegar no seu irmão. Uma igreja que anda em comunhão, que uns são sensíveis aos problemas dos outros. Só tem um jeito. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Precisamos clamar em nome de Jesus, para que jamais façamos comparações inadequadas, se colocando diante de Deus. Deus, tem tanta igreja, tem tanta gente pior do que eu aqui. Olha aí, Deus. E aí eu olho para Deus e começo a comparar. De fato eu sou bom, mas o que eu sou bom vem do Senhor. De fato eu tenho eloquência, capacidade dele, mas vem do Senhor. De fato, mesmo tudo que eu fiz é tráfico de mulher. Ih, rapaz, é melhor eu fazer, porque se eu ficar diante de Deus eu vou criar mais problema para mim, então vai e trabalho. E aí eu olho para a vida de meu irmão, inadequado, cheio de problema, imaturidade, e eu consigo servir a vida de meu irmão com tranquilidade. Eu consigo me ver como escravo, ele como meu senhor. Eu consigo ir em direção a ele, porque quando eu me coloco diante de Deus, eu digo, ih, Deus, só me cabe servir, só me cabe o privilégio de amar, só me cabe o privilégio de me aproximar, e isso é ser cheio de Deus. Nada pode impedir essa igreja de ser tudo aquilo que Deus quer para a vida dessa igreja, a não ser nós mesmos. Nós mesmos. Vamos ficar em pé. Com esta percepção vamos cantar. Enche-me, Espírito, para que todo esse serviço em amor possa se materializar na vida dessa igreja.
falar não só de que as pessoas precisem se converter, mas para que o Espírito de Deus encha o coração de cada uma delas. Evidências de um cristão que serve em amor andando no Espírito. Serviço sim, rivalidade não. Solidariedade sim, individualismo não. Correção sim, insensibilidade não. Autoexame sim. E comparação injusta não. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra e obrigado por entendermos pouco a pouco qual é o nosso papel como membros do corpo de Cristo reunido nesse lugar. E um destes papéis é sermos possuídos pelo Espírito de Deus para termos todas as condições dadas pelo Senhor para servir em amor o nosso irmão. E tendo um destes serviços como levando as cargas deles, ajudando a colocar a nossa, tendo uma medida justa de nós mesmos, corrigindo com modéstia, com humildade a vida de nossos irmãos. Nos dá graça para que esta igreja seja uma igreja não só habitada, mas também uma igreja possuída pelo Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a comunhão, a consolação, a habitação do Espírito Santo de Deus seja cada vez maior sobre cada um dos irmãos aqui presentes, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.